Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, o podcast da Casa Autêntica. Quem fala com vocês aqui hoje é a Yasmin. E eu tô aqui, a Giovana. Isso, a Giovana tá aí. E hoje a gente começa no nosso podcast uma série muito especial. Na verdade, vai ter a sequência de 4 podcasts, onde a gente vai falar mais diretamente, né, e fazer alusão mais diretamente a temas mais detalhados em relação à saúde mental, ao cuidado em saúde mental, também fazendo alusão ao nosso Setembro Amarelo. É uma campanha que, para mim, é atemporal e que bom que muitas vezes ela cresce em um mês pra gente não deixar de falar disso, né? Então a gente vai trazer nesse setembro pra vocês convidados, a gente vai trazer temas que são muito recorrentes, temas e assuntos até delicados, mas muito necessários para que a gente possa falar. E o primeiro desses temas, Jo, é a criatividade. Olha só, eu tava falando aqui nos bastidores que eu sou a menos criativa do trio que vocês vão ver hoje nesse podcast. Mas ainda assim sou criativa, porque depois dele tudo mudou na minha vida e na minha percepção. E olha, e foi isso mesmo, você não escutou errado, a gente tá em trio. E eu queria que vocês recebêssemos com muita alegria. Bota as palminhas aí, produção, a nossa convidada de hoje, Ana Maria, mais conhecida como Aninha, e ela vai se apresentar para vocês hoje. Ela vai estar contribuindo nesse tema tão massa, que é um tema sobre criatividade, também pode ser um refúgio. Oi, Aninha, seja bem-vinda ao Refúgio Autêntico. Oi, muito obrigada. Eu tô muito feliz pelo convite, porque realmente a criatividade e a liberdade de me expressar em alguma outra forma que não seja a minha profissão, que é bem longe, assim, de toda essa atividade, é excelente. Então eu amei o convite e eu espero poder compartilhar muito do que eu aprendi durante todos esses meus anos de fuga do que eu estava sentindo a partir da artes. Isso mesmo, gente, a Aninha é biomédica. Já tem quanto tempo, Aninha? Eu já sou biomédica há cerca de 9 anos. Já é doutora em biomedicina e ela é essa mulher muito criativa. Graças a Deus, gente, eu tenho a oportunidade de ter a Aninha na minha roda de amigos, viu, Jô? E como é muito legal, assim, recentemente eu precisei muito da criatividade dela, inclusive pra gente ir pra uma festa fantasia. Foi maravilhoso. A gente também vai trazer esse contexto da criatividade, da expressão, da liberdade, como a Aninha falou, nesse sentido de que a criatividade não é só um talento artístico, né, Jô? Isso, muito mais do que talento artístico. Eu digo que a criatividade é sobrevivência. Quem não for criativo não sobrevive nesse mundo de meu Deus, porque tá punk, tá muito punk. E eu já vou começar fazendo uma pergunta para você que tá nos escutando. E também para nosso convidado especial desse episódio, né? A Gio também, gente, vocês sabem, né? Vocês acompanham aí no nosso perfil da Casa Autêntica. Ela é bordadeira, atriz, dançarina, cantora, tudo enquanto que puder aí. Ela missionária, tudo enquanto ela capricha. Só não danço nada. Mas se precisar, ela dança. Mas se precisar, ela ainda dança. E aí eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Aninha, vou começar com você. Você acredita que o processo de criar algo, né, de desenvolver algo, de se expressar através da criação, pode ser um jeito de se cuidar, de se reencontrar e até mesmo de curar alguma coisa no nosso interior, no nosso exterior? Eu acredito e eu me considero uma prova viva disso, porque realmente eu me cuidei por conta da arte, eu me redescobri e eu me salvei de tudo que estava acontecendo nos momentos mais difíceis, assim, que eu já passei até hoje, que foi entre o final, assim, do meu mestrado. Eu estava decidindo ainda se eu conseguiria entrar pro doutorado logo, porque eu estava passando por um processo muito, muito, muito difícil na minha vida. E, assim, ter encontrado a arte, ter encontrado formas de expressar o que eu estava sentindo sem ter que falar para alguém, porque, querendo ou não, era muito difícil eu conseguir falar para alguém o que eu estava sentindo de verdade. Então, quando eu comecei a desenhar coisas para eu bordar, e começar a bordar, eu conseguia tirar tudo, absolutamente tudo, todos os pensamentos ruins que passavam pela minha cabeça. Então, assim, foi minha fuga e o meu processo de cura. Sem dúvidas, tudo que eu bordei, tudo que eu pintei, as artes que eu criei também, digitais, elas, sem dúvida, me salvaram. E eu ainda tô aqui por causa delas, assim. Eu digo isso pra todo mundo.
Olha só que profundo, né? Assim, a gente vê que é muito mais além do que você ter um talento, digamos assim, muito mais do que aquela coisinha de artista, né? Ah, você tem ali o talento para pintar, você tem o talento para escrever, mas é muito mais que isso. Um recurso humano, né, que tá dentro e que a gente, uma coisa que a Ana falou e que é assim uma das coisas que podem resumir, expressar bem, é dar forma ao que se sente, né? É dar forma, assim, é aquele sentimento que muitas vezes dentro de nós é sintoma, porque o que a gente já falou muito aqui em vários podcasts é de como os nossos sentimentos e as nossas emoções, quando elas não são vividas, elaboradas, quando elas não são vivenciadas, elas vão virando os sintomas, né? Dentro da gente. É uma dor de cabeça, é um pensamento acelerado, é aquela palpitação, né? Aqueles sintomas que são próprios da ansiedade. Então, e como essa criatividade não é somente sobre ter talento, mas sobre dar forma daquilo que você está sentindo, né? Ela também pode ser esse espaço íntimo, né, Jo? Onde você se reencontra, como a Aninha foi falando, assim, tu também tem essa experiência de quando tu tá criando, Giovana, tu colocar pra fora algo que você tá sentindo? Sim, eu comecei a bordar também. Eu já percebi que a gente tá quase num clube de bordado, né? Mas assim, poxa, vou ter que começar. Tem que começar a bordar. Eu comecei a bordar na pandemia, porque eu sou a pessoa mais joeira que eu conheço. E do dia pra noite, ter que ficar em casa foi crise de ansiedade direto. Aí eu fui pra casa dos meus pais, né? E quando eu fui pra casa dos meus pais, naquela situação, e eu sou uma pessoa, graças a Deus, muito criativa, né? Primeira coisa que eu fiz foi, falei, pai, eu posso dar aula pros meus irmãos? Eu precisava pagar um retiro caríssimo, que a gente faz na comunidade, chamado reciclagem. E aí eu falei, pai, o senhor pode pagar, olha só a ousadia, né? Me pagar para dar aula para os meus irmãos. E aí comecei nisso. E aí eu queria dar uma aula de arte para ele. E aí eu conheci um site chamado Doméstica, por onde bordar por lá. E aí, desde lá eu bordo, né? Além de me ajudar a me concentrar, relaxar, porque tem esse efeito, né? O bordado, ele é uma meditação ali, né? Você tá focada, né? Mas eu considero muito mais para mim como autoexpressão, porque na minha vida espiritual, eu tô vivendo umas obras específicas naquele tempo e eu expresso tudo que eu tô vivendo num bordado. Tanto é que eu não faço bordado, eu não trabalho com isso, assim, né? Tipo assim, Giovana, faz um bordado pra mim. Raríssimas vezes eu fiz. Porque não é sobre o que a pessoa sente, desculpa, eu sei que eu tô te dando de presente, mas é sobre o que eu já senti. Eu sei que é um presente pra você dar, mas... Pois é. Aí eu falo assim, poxa, sinto muito. Aí a pessoa fala assim, nossa, você pensou em mim? Muito raro eu pensar na pessoa, assim, porque é uma coisa de autocuidado. Eu dou porque eu gosto de presentear, né? E acaba que as pessoas acham legal. Mas tá falando muito mais de mim ali, né? Então, é exatamente isso que tu falaste. Eu sinto que eu tô colocando pra fora aquilo. E é claro que pra mim é ótimo, porque eu me concentro, relaxo, fico assim nas minhas séries de crimes reais, bordando. Enfim, tu tem também, Aninha, tipo, a Gil, ela é a psi dos rituais aqui, tá? Na Casa Autêntica, ela é a nossa psi que sempre tem um ritual pra alguma coisa, assim, sagrado. Tu também tem, tipo, toda uma preparação, um momento, ou então é assim, tô estressada, pego o livro, começo a fazer, começo a ser criativa, ou então tem toda ainda uma coisa, uma preparação, é um conjunto com uma música, com uma coisa, como que é? No começo, era assim, era só pegando e bordando qualquer coisa, mas por algum motivo eu tenho um problema que eu acho que eu consigo fazer as coisas só. Então assim, eu não fui atrás de curso, eu simplesmente vi uma pessoa bordando e falei assim, eu vou fazer também. Mas uma coisa que a Giovana falou foi perfeita, que assim, muita gente me pergunta, por que você não faz bordado pra vender? Por que você não vende? É tão lindo. E aí eu falo muito pro meu marido, assim, quando eu comecei a bordar, ele ainda era meu namorado. E aí eu falo assim, eu não vou transformar uma coisa que é minha fuga, assim, é um momento de prazer em algo que eu vá vender. Porque eu tenho medo de tirar o prazer daquilo, transformando aquilo em uma profissão. Então, assim, eu realmente não vendo, mas eu amo presentear. Eu amo fazer bordado, mas eu faço pensando nas pessoas. Eu descobri que a minha linguagem do amor é presentear.
Então, eu realmente amo presentear com bordado. Mas, assim, eu não consigo transformar isso em profissão. Justamente porque eu sinto que eu vou perder isso. Mas eu não consigo bordar escutando música, nem ouvindo outra coisa. Eu preciso me conectar. Eu sinto que é como se fosse uma conexão, sabe? Eu vou olhando e aí eu vou pensando. Principalmente quando eu faço ponto de bordado de ponto de agulha, que é uma que a gente chama que é como se fosse realismo. E aí eu vou de pontinho por pontinho, como se eu quisesse sempre me conectar com o que eu estiver fazendo. Então eu não consigo fazer outra coisa ao redor. Não consigo, nenhum tipo de ritual. É só eu e o meu bordado. A criatividade não é somente ter um dom, né? Olha só a maneira que ela começou, né? Foi assim, vai lá, vou começar e comecei, né? Então, também é olhar para o que você pode fazer, o que você pode ser criativo na tua vida e que vai falar muito mais de um processo de experiência do que de uma técnica, de uma forma ali de fazer perfeitinho, né? Você tá vivendo mais a tua experiência com aquilo. E aí eu queria trazer também, eu que sou a fora do clube do bordado, né? Queria trazer, tipo, outros exemplos, assim, que vocês foram falando, e eu fiquei pensando, talvez, assim, cozinhar, né? Tem muita gente que gosta de inventar, assim, pratos, misturar sabores, às vezes escrever. Quando eu era da comunidade, me descobriram, mas olha o que eu fazia e eu me sentia muito leve. Eu escrevia bilhetes para toda a minha casa comunitária e botava na geladeira. E eu inventava uma letra para ninguém saber que era eu que tinha colocado. Então, assim, nossa, a casa virava assim os detetives, né? Procurando quem era que tinha feito aquele bilhete. E eu falava, olha, vocês já perceberam tanto que vocês estão animados hoje? Vamos fazer a nossa coinonia, vamos fazer que é o espaço de lazer, né? Vamos fazer de um jeito diferente. Então, eu sempre me expressava, assim, através dos bilhetes. Outro hobby também, né? Outra forma também de expressão que tem crescido muito é a expressão com as plantas, né? Muita gente que tem mexido com jardinagem, cuidado de plantas. Então, são vários exemplos em que você pode dar forma a isso que você sente, né? É muito interessante pensar como a criatividade como esse espelho daquilo que a gente sente, mas também, como vocês foram falando, assim, me corrijam se eu entendi errado. Não é somente do que se sente, mas sim do que se é. Vocês descobriram características sobre vocês quando vocês passaram a colocar a criatividade mais pra fora, assim? Eu queria que as duas respondessem, porque fiquei, assim, me perguntando isso. Vai lá, Gil, responde primeiro. Se você descobriu características suas ao encontrar essa forma de expressão. Olha, eu acho que desde criança eu sou muito criativa, né? Eu acho que me fez perceber que eu não daria para muitos empregos, assim, que eu não sou muito... Eu preciso trabalhar usando a minha criatividade, eu acho que eu não consigo trabalhar de uma outra forma, né? Eu me identifiquei muito na pandemia não, antes da pandemia, eu comecei a desenvolver jogos católicos. Então, tipo assim, a pessoa crente, não, vamos supor, porque eu sempre gostei de jogo de tabuleiro, né? Ah, tá. Então eu peguei alguns jogos de tabuleiro e transformei em jogos de tabuleiro católicos. Alguns nem são de tabuleiro. Então vamos supor, tem um perfil Júnior? Então eu fiz um perfil Júnior católico, versão Santos. Não sei se tu já jogou. Lembra? Acho que eu levei pra Manaus, né? Quando a gente tava em Manaus. E aí eu fiz isso e aí eu também desenvolvi um outro que era o Banco Imobiliário versão Óbidos, que, pra quem não sabe, é a minha cidade. Então, todos os pontos... Gente, eu sou tão... Meu hiperfoco em Óbidos é algo a ser estudado. E aí, eu fiz um Banco Imobiliário só pra Óbidos. Isso fazia parte do tema do meu aniversário, de 22 anos. Foi na pandemia. Eu acho que essas vivências foram me fazendo entender que eu gostava de criar, né? E aí, tipo assim, dentro da Casa Autêntica hoje, uma das minhas maiores felicidades é inventar soluções e desenvolver serviços de saúde mental. Meu Deus do céu! Isso é verdade. Eu amo de todo o meu coração, né? Então, sim, nesse aspecto eu consigo me perceber. E pro autoconhecimento também, né? Pra mim, assim, foi muito bom. Eu percebi o que eu gostava, o que eu não gostava. Mas pra mim a finalidade mais é terapêutica mesmo, porque eu chego numas conclusões assim profundas, tipo assim, eu lembro que uma vez eu tava bordando, né? E eu sempre pratiquei o bordado intuitivo, então não tem muita finalidade estética no meu bordado, a não ser quando eu tô com intenção de presentear alguém, aí, né, vai o cuidadinho, né? Mas eu não tenho muito isso. Aí um dia eu tava
tava dando alguma coisa errada e eu olhei assim pra trás do meu bordado. Esse erro vai ficar aí mesmo, porque eu sou muito perfeccionista. Aí comecei a entrar numa reflexão sobre o perfeccionismo, sobre erro, bordando, cara. Assim, eu falei, gente, que loucura, que loucura. Mas é esse naipe, assim. E você, Aninha, tu descobriu alguma coisa da tua personalidade, do teu eu, dentro disso, dentro dessa ferramenta de colocar a criatividade como expressão de algo? Eu descobri tanto pontos positivos quanto pontos negativos. Assim, eu nunca me percebi como uma pessoa criativa, mas quando eu comecei a abordar, eu comecei a ver que sim, eu era uma pessoa criativa e que eu podia expandir aquilo para mais coisas. Então essa foi a descoberta positiva. A descoberta negativa é que eu sou extremamente autocrítica. Então, enquanto eu não achar que está 100% perfeito, eu não consigo seguir. A minha trava é mais disso. Esse lado negativo que eu encontrei foi esse. Que eu não consigo seguir enquanto eu não achar que está perfeito. Apesar que a parte de trás, eu não me importo muito, tá? Ficam umas linhas, assim, bem perdidas e sobrando uns pontos bem feios, assim, mas à frente eu preciso que ela esteja intacta, porque senão eu não consigo seguir. Acho que há umas 3 semanas atrás, eu tentei bordar em folha seca. E aí eu já tinha visto que era muito difícil. Comecei a fazer, tava saindo, só que começou a rasgar muito uma folha. Que obviamente a linha vai rasgar uma folha. E aí eu não consegui mais fazer. Eu desisti do bordado na folha por essas semanas, porque eu sabia que eu não ia conseguir. Então, eu pretendo voltar, mas essa minha característica que eu descobri com bordado, ela ainda é bem forte mesmo. Mas como é interessante que a gente, quando é um fato de expressão do que a gente é e do que a gente sente, a gente nunca toca somente uma coisa, né? E aí, vocês falando, e como também é tão necessário que a gente toque em limites, né? E aí, gente, para você que tá nos escutando, né? Muitas vezes descobrir algo vai ser também encontrar o teu limite, encontrar aquilo que você não gosta de fazer, não quer fazer, não tem jeito de fazer, ou então aquilo que você não vai conseguir fazer naquele momento, mas você vai precisar de um tempo, respirar, para você poder recomeçar, né? Trazendo assim mais para uma parte científica, a gente acompanha, né, que a neurociência, ela traz muitas opções de criatividade que realmente existe um estímulo real no cérebro, né? A questão da liberação de dopamina, serotonina, todas as substâncias que são responsáveis pelo alívio do estresse, o alívio da ansiedade, ajudam até mesmo na memória. Então, existem processos criativos que ajudam até mesmo que você possa evoluir, né? Você aí que sempre está reclamando do problema de memória, né? Talvez chegou a hora de você colocar para fora a tua criatividade, alguma expressão, né, daquilo que você está sentindo. Então aqui, vamos pensar juntas aqui, né? Se você pega um caderno, você começa a rabiscar, ou então se você escolhe uma música quando você tá triste e escuta ela bem alto. Essas são as minhas formas de criatividade, viu, gente? Gritar, botar uma música alto no carro e sair assim, um vento assim. Claro, eu não dirigindo, claro, porque eu no volante para até pra galinha. Mas se você tá cheio de pensamentos, testa uma receita nova, experimenta, né, uma coisa nova, come uma coisa nova. Ou então, eu vou falar uma coisa que é muito nossa roda de amigos, né, Aninha? Tipo, a gente tá ali, muitas vezes você quer se excluir, mas outras vezes, cara, como salva você juntar os amigos, não faz nada, todo mundo parado assistindo televisão. Eu fico impressionada como isso alivia. A gente faz muito isso, né, Aninha? Nossa, a gente é simplesmente assim, não, vamos pra casa do fulano. Na última a gente falou, vamos assistir um filme. O filme foi assistido? Não foi, mas estávamos todos lá, né, criando. A gente ficou fingindo que estava se preparando pro personagem e ficou assistindo Scooby-Doo. Isso, e assim, e como aquilo dali foi leve, sabe? Como foi legal e como aqueles momentos vão fazendo a diferença e vão potencializando as coisas que nós somos, né? Aquilo que a gente acredita. Eu defendo muito que a criatividade ela é uma forma de expressão, né? Porque hoje, assim, falando do nosso contexto Brasil, né? Pessoas têm muita dificuldade de se expor com palavras. É interessante, mesmo sendo Brasil, falando, gente, como é que pode? Nós temos muitos clientes que não conseguem se expressar. E aí, eu sempre gostei de trabalhar com escrita terapêutica, né? Porque já era uma forma do cliente não estar falando, mas estar escrevendo. Mas
Mas tem cliente que tá no nível tão difícil, tá no nível tão inicial, talvez, de comunicação, que a única forma que ele vai conseguir se comunicar, assim, se expressar, é na arte, né? Então, eu defendo muito a questão da forma de expressão. E também, até falei pra Yasmin mais cedo, às vezes a gente pensa que criatividade é uma coisa, assim, que não é essencial pra saúde mental, né? Mas ela é um dos pilares de saúde mental, então, assim, do ponto de vista bem clínico mesmo, né? Você percebe a diferença dos pacientes criativos e dos pacientes que não são criativos na clínica. Os pacientes criativos evoluem muito mais rápido e tem uma explicação para isso. É porque, o que acontece? A nossa vida, ela é dinâmica, certo? Então, aparece um problema, você resolve e tará, tarará. As pessoas mais criativas, elas estão exercitando mais a criatividade. Quando aparece um problema, como ela tá com a criatividade exercitada, cara, ela consegue achar soluções maiores dos problemas. Ela não tá fixada, ela não tá cristalizada. Aí, já as pessoas que têm mais essa tendência, né, não exercitam muito e tudo mais, elas vão ter mais dificuldade para ter insights, elas vão ter mais dificuldade de achar formas criativas de se regular, né? Então, por exemplo, eu lembro de uma cliente minha que a gente falava bem assim para ela, estava com uma questão, e aí ela falava, Giovana, não sei o que fazer. Na minha cabeça tinha 5 opções do que ela podia fazer, e ela disse, Giovana, não sei o que eu faço. E sabe, pessoa travada. Em compensação, tinha outro cliente meu que ele era publicitário. Ele saiu da clínica super rápido, porque ele teve alta, né? Provavelmente porque a profissão dele também né, tem a ver com isso. Ele trabalha até hoje, né, numa área mais criativa. Era incrível. Eu falava bem assim, cara, isso não tá legal, né? Não tá. Quais opções você tem? Ele falava assim, essa. Qual é viável? Essa. Caraca, assim, um cara que criou uma habilidade de resolução de problemas muito grande e tem tudo a ver com criatividade. Então, criatividade é sobrevivência. Não tem como. Por isso que a gente promove muito isso. Gente, muito bacana a gente estar falando sobre isso. E quantas reflexões, né, a gente pode fazer, quantas coisas você que está aí nos ouvindo já pode estar pensando no que criar, no que fazer, no que, né, mergulhar, assim, para expressar a sua criatividade e os seus sentimentos. E eu queria fazer uma pergunta para a Aninha. Aninha, o que tu criou até agora, assim, que foi algo que você julga, né, que essa criação, ela foi, assim, o marco, realmente toda a superação, tanto dos teus sentimentos, quanto da ansiedade, da depressão. Tu falou que começou com essa expressão, tu tava ali no final do mestrado, né, então a gente pode trazer um contexto bem já exigente, que também acaba sendo ali duvidoso, né? Que a gente até já gravou muitos conteúdos. Isso a gente não passa somente de um mestrado para o doutorado. Muitas vezes é do final do ensino médio para o curso, do curso para depois de formado, né? E aí, o que tu julga, assim, que foi uma criação tua, que significou muito para ti, dentro desse processo, e quais foram os marcos na tua vida que a criação esteve presente? Olha, essa pergunta me fez me lembrar de tanta coisa que eu fiquei até com o olho já... Bom, vou dar uma introdução desse meu bordado, tá? Realmente, eu tava num período muito difícil mesmo, assim. Eu acho que eu não desejo a ninguém, assim, o que eu tava passando. E tinha uma época que eu já não via mais sentido em existir, sabe? Eu tava tão ruim a ponto da minha vida não ver sentido em continuar. O primeiro passo, antes de começar a abordar, foi quando eu fui morar fora, né? Eu saí da minha cidade natal, que é Parnaíba, e eu fui estudar fora, para Campinas. Pela primeira vez eu tinha saído de casa, da casa dos meus pais, então ali já era um desafio muito grande. Mas quando eu tava nesse período, coincidiu dos meus pais irem me visitar. E a minha mãe percebeu que eu não estava bem. E aí ela falou que eu devia encontrar um psiquiatra, alguém para me ajudar. E eu encontrei. Na segunda sessão, a minha psiquiatra pediu para conversar com a minha mãe, porque ela queria que a minha mãe não me deixasse só, que eu precisava ser observada, que a situação que eu estava passando não era uma situação fácil e que eu ia precisar da ajuda de todo mundo. E a coisa que a minha psiquiatra mais falava para mim é que aquela situação ia passar e eu ia florescer novamente. E isso ficou muito na minha cabeça, a palavra florescer. Quando eu comecei a buscar, assim, ela sempre tentou buscar comigo
alguma coisa pra eu fazer, pra eu tirar o foco de todas as coisas ruins que eu fazia comigo. Tentava me machucar, eu arrancava meu cabelo. E aí a gente achou o bordado. E o primeiro bordado que eu fiz foi o rosto de uma boneca com várias flores saindo da cabecinha dela. Porque era como eu imaginava que ele era uma pessoa florescendo. Esse bordado foi tão importante pra mim que algum tempo depois eu tatuei. Então quem me conhece sabe que eu tenho desenhado no braço o rosto de uma boneca com do cabelo dela saindo várias flores. Então assim, com o bordado eu floresci, eu me salvei. Então assim, se eu for falar de um bordado que foi uma marca pra mim, eu não tenho como não falar desse. Porque quando eu fui me despedir da minha psiquiatra ano passado, antes de voltar pra Parnaíba, a gente se abraçou e ela falou: Ana, você floresceu. Eu tô muito feliz de você estar voltando pra um lugar e a gente ter conseguido fazer você florescer. Então assim, não tem outro bordado que signifique mais pra mim do que isso, assim. Então eu acabo sempre fazendo flor em algum lugar. Então eu até falo pra todo mundo que eu acho que todo mundo tem que ter um hobby. Tirando um pouco do peso de tudo que eu falei, eu até falei pra minha irmã que ela devia encontrar algum hobby e eu dei um Bob Good pra ela. Porque como ela disse que ela não sabe bordar, não sabe pintar, não sabe fazer nada, eu dei uma coisa pra ela que era só ela pintar. Pra, assim, esparecer. Mas, sem dúvida, esse bordado foi um marco pra mim, assim. Eu tenho literalmente tatuado na pele como um divisor de águas pra mim. Como tocar, assim, na história e naquilo que foi o resultado dela, como é importante. Tu falou que teve a consulta com o psiquiatra, você fez também acompanhamento de terapia, com psicólogo. Isso, você levava isso também para terapia? Levava. Inclusive, a minha psiquiatra e a minha psicóloga na época foram, assim, essenciais, porque eu nem sabia que isso era possível, mas elas se comunicavam entre si. Uma pediu o telefone da outra. Gente, eu achei isso tão fantástico, porque tinha horas que eu não aguentava mais falar o que eu estava passando. E eu já tinha dito para uma ou para outra. E aí, quando eu chegava para conversar com uma delas, ela já estava com toda aquela bagagem que eu já tinha entregue, então eu só estava num ambiente seguro para eu poder não fazer nada também, sabe? Mas ter alguém sabendo o que eu tava passando. Então, assim, meu Deus, o conjunto delas pra mim foi essencial. Inclusive, eu dei um bordado. Tanto pra minha psicóloga quanto pra minha psicóloga, inclusive. Nossa, e eu vou até adicionar, gente, uma informação aqui. A Aninha também fez quase todos, não todos, né? Porque não foi possível todos, mas se tivesse deixado, ela tinha feito todos. Detalhes do casamento dela, né? Então, lembrancinha de padrinho, convite, né? Foi tudo ela que fez. Eu lembro que a gente chegava lá e eu tenho que fazer muita coisa, só que, tipo, era ela, sabe? Era a expressão dela, era aquele momento ali que ela tava construindo, que foi o momento do casamento dela. Então, olha como se estende, né? Diante de outros marcos dentro da tua vida. Tu começou em um tempo, assim, bem difícil, desafiante, que foi o tempo da ansiedade e da depressão, mas que, olha só, também marca uma fase feliz, né? Muito feliz da tua vida hoje, não é? Eu consegui, porque assim, como eu bordava, eu sempre busquei mais coisas, porque eu acho que quando você se expressa de um jeito, fazendo alguma coisa, você acaba fazendo assim, mas e se eu fizer mais? E se eu sair dessa bolha e tentar fazer mais coisas? Foi quando eu comecei a pintar vidro e porcelana. E aí foi o que eu usei para os convites dos meus padrinhos, o convite dos meus pais e das avós foi em porcelana, o convite dos meus padrinhos, o seu convite para celebrar o meu casamento foi em vidro. E a gente vê o quanto que marca, né? Gio, a Aninha falou do quanto foi também presença, né? O fato da mãe e do pai dela terem ido, né? Até onde ela estava, terem feito essa visita, terem tido toda essa percepção em relação ao que ela estava sentindo. E como é importante, não é? Essa percepção dos pais. Nós que trabalhamos também com adolescentes, né, dos pais, dos educadores, como é importante nesse processo todo esse olhar deles também, né, Jo? Sim, ainda mais quando a gente fala, assim, a gente faz uma observação geral da juventude de hoje, né, porque até a Aninha foi falando para nós, querendo ou não querendo, a arte, essas expressões de criatividade, elas têm a ver com uma fuga saudável. São fugas saudáveis, né? Então a gente poderia estar fugindo
para substâncias psicoativas, a gente poderia estar fugindo para séries intermináveis, né? E aí eu pensava muito nisso, assim, sabe? Porque hoje a maior parte, né, dos nossos clientes também, eles fogem para as telas, né? E a tela, ela geralmente vai minar a criatividade, porque é um consumo muito passivo, né? É muito raro você estar ali consumindo algo e não ser algo passivo. Então, quando eu, como mãe e pai, eu vou estimulando, né, formas criativas, eu sempre falo assim, vamos tentar inventar umas brincadeiras que não envolvam telas, né? Tem uma família que eu acompanho, que os filhos dela, eles gostam de cozinhar. São crianças, assim, estão entrando na adolescência. E ela ficava meio assim, ai, mas é tanta bagunça na cozinha, né? Mas se eles não fazem isso, eles vão estar na tela, vão estar no videogame, né? E aí, pra eles, cozinhar a melhor coisa do mundo. Ela tava me contando na sexta-feira. Nossa, mas o fulano fez uma comida maravilhosa, né? Então, tudo isso já é estimular, né? É importante que as nossas crianças, adolescentes também possam estar tendo contato. E não é que você vai impor, né? Porque você não vai dizer, você vai fazer aula de música, aula de canto, não sei o quê. Não, mas você pode propor. E a criança, ela vai se interessando por algumas coisas específicas, né? Então, talvez o teu filho goste de, sei lá, ele queira só jogar futebol, né? Tem uma cliente que ela é atleta de basquete. Tipo assim, ela é atleta mesmo, né? E assim, a fuga dela é o basquete. Então, sei lá, talvez o teu filho goste de basquete, talvez seja abordado. A gente tá dando assim, existe um mundo de hobbies e sugestões de fugas saudáveis. Então, os caras têm muito, muito legal, muito importante mesmo. Então é isso. E acompanhado pela terapia e também, né, se necessário, pela presença do psiquiatra, né, também. Se você tiver em dúvida do qual ir primeiro, talvez assim, se você converse primeiro com o psicólogo, você veja ali se tem a necessidade de ir pro psiquiatra, assim como indo pro psiquiatra, ele também vai te encaminhar pra terapia continuada, né, porque é um passo de muitos braços, assim, né, todos pra gente fixar a ideia, fixar a verdade. Você que está passando por uma situação de saúde mental não favorável, uma ansiedade, uma depressão, um isolamento, pânico, você não está sozinho. E esses braços existem, né, para te sustentar, para te segurar. E muito disso parte de dentro de você. Como a gente falou, né, hoje no nosso podcast sobre essa criatividade como refúgio. Parte de dentro, parte daquilo que a gente vai cultivando, que a gente vai criando e como a gente vai se expressando, né? Então, a gente já vai encerrando. E aí, antes de encerrar, de agradecer, a gente quer fazer as sugestões da casa. E hoje com sugestões valiosas da nossa convidada. Então, vai lá, Aninha, dá a sua sugestão da casa pra gente. É o momento em que a gente te sugere um Instagram, um livro, um filme que pode te ajudar no processo daquilo que a gente conversou hoje. Eu vou indicar, primeiramente, ela é uma TikToker, que eu acho ela incrível. Ela é chamada Débora Jardim, com 2 R's. Todo dia ela posta um vídeo e o lema dela é assim, um hobby diferente até você encontrar o seu. Então, assim, todo dia ela testa uma coisa diferente para as pessoas verem se elas se identificam. Ela já pescou, ela já bordou, ela já pintou. Então, assim, ela é incrível. Eu acho incrível, assim, você mostrar pra pessoa que ela pode fazer várias coisas e não se limitar a dizer, eu não consigo fazer tal coisa. Porque ela realmente tá mostrando que tem N coisas que você pode fazer. Mas em relação à sugestão, uma coisa que eu não recomendo, que eu não sei se eu posso dizer uma coisa que eu não recomendo, mas é uma coisa que eu aprendi na terapia. Não sugestões da casa, o novo quadro. Não sugestões, porque foi uma coisa que eu aprendi. Limite do que você assiste. Por exemplo, eu era uma pessoa viciada em Grey's Anatomy. Só que eu só chorava. Então, assim, se você tá passando por algum problema, alguma situação, é meio óbvio quando a gente fala, mas a gente não percebe. Evitar coisas que te fazem ficar muito triste, sabe? Que te levam a emoções extremas, porque quando eu assistia a morte dos personagens que eu gostava, Ave Maria, aquilo me tirava do eixo muito forte. Então, a minha não recomendação é não assistir coisas que te tirem do eixo. Isso. A Jo também tem uma indicação, né, Jo? Sim, a Débora Jardim também acompanha, ela é maravilhosa. E tem uma outra pessoa, né, acho que
vou dizer influencer, né? Que é a menina dos hobbies, que é a Lari Muth. Eu imagino que seja Muth, né? Mas é a Larissa Muth Vilar. A gente vai deixar nos comentários o Instagram e o TikTok delas para vocês saberem como procurar. Mas ela também fala sobre hobbies, então ela é a mesma pegada da Débora. Ela tem um clube chamado Hobby do Mês. Eu imagino que seja um clube onde de mulheres e tudo mais, então é bem legal mesmo. Então é isso. E eu agora não vou dar uma sugestão, mas eu quero deixar um desafio. Para você que escutou a gente até agora, escolhe uma atividade simples e experimenta fazer nessa semana, né? E se der certo, se você conseguir fazer pelo menos uma vez, volta aqui no post desse podcast, comenta pra gente, olha, eu fiz, sei lá, fui fazer uma caminhada, pedalada, tentei o bordado, né, e por aí vai. Pra gente saber, né, como foi também esse retorno pra você aí que nos escutou. Aninha, eu não tenho palavras para agradecer a você, né, a sua presença. Pode ter certeza que a Casa Autêntica está aberta para você, né? Muito obrigada por partilhar a tua história, nós iremos guardá-la, né, com muito carinho dentro do nosso coração. Muito obrigada mesmo. E nós, como psicólogas, ficamos muito felizes, né, de também te encontrar, assim, falando de uma maneira tão clara e tão leve daquilo que você passou, né? E então, muito obrigada e pela tua participação, pela tua disponibilidade. Obrigada. Eu que fico grata, assim, eu agradeço. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito, muito feliz, principalmente para falar sobre isso. Eu fiquei muito feliz, de verdade. Eu espero que mais pessoas consigam chegar nesse ponto de conseguir falar com mais leveza, que tenham uma terapia em dia, porque eu acho que eu consigo falar com leveza por conta de toda a terapia, de todo o processo que eu passei e que eu ainda estou passando, porque apesar de lento, eu sei que tem resultado, mas estou muito feliz de ter participado. Com certeza. Quem sabe a Aninha não volte nos próximos podcasts do Refúgio Autêntico, né? Obrigada também, Gio. Fazer um workshop. Sim. Workshop de criatividade. Já topo. Obrigada também, Gio, pela tua presença, né? Sempre. E contem, gente, com a gente aqui da Casa Autêntica. Você pode estar acessando o nosso Instagram, comentando aqui no Spotify, conhecendo os nossos serviços, né? E que nesse mês não sejamos somente mais umas a falar, mas essa voz que parte de nós e que chega até você para que você também possa expressar a tua voz, tá? Obrigada por você que nos ouviu até aqui. Um beijo e até a próxima quarta. Tchau, até a próxima. Tchau. Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.